estava desenhando o catálogo, um dos problemas era esse, por exemplo, você não podia usar o preto como fundo. Porque, na verdade, o trabalho preto é um elemento de significação, um elemento importante, né? Um é o que cria o espaço entre os dois, entre ele e ela. Ele também circunscreve o casal de uma forma não referencial, né? Não tem referência de espaço, de tempo, de coisíssima nenhuma, né? A questão eterna do homem, né? do nada. Então é o vazio, é a ansiedade, né? É o medo. É estar pisando no desconhecido, que é o nosso próprio inconsciente, né? As coisas que estão lá dentro, quer dizer, então para o Leonardo foi uma coisa importante, isso sempre foi escuro. A ideia do inconsciente como uma questão de ansiedade, do desconhecido, né? Se você andar pela exposição, ela é fragmentada em peças descontínuas e que são unidas ou desunidas pelo preto, né? Que você caminha. Então, essa opção pela fragmentação, por manter esse preto e essa falta de referência, é justamente uma reação a essa ideia de querer cobrir esse vazio que a narrativa faz. Não, existe o fato, deixa esse fato, cria um outro fato, um terceiro fato, e eles não necessariamente têm que ter uma relação causal entre outros. São questões reais, mas que não necessariamente são explicadas, ou entre uma relações de causa e efeito, né? Essa é a mesma coisa o nu, que é o corpo, que é um corpo que é o mesmo desde que o homem é homem. E assim que você anula referências culturais. Então, que é uma questão bastante pertinente, né? Eu acho que isso se reflete na forma que o Leonardo conseguiu de tratar o nu. A pergunta é óbvia, qual é a experiência do corpo? Como um corpo vive, o que ele vive, o que ele experimenta. E acho que nesse sentido é um trabalho que toca, porque ele, por um lado, explora assim, essa dramaturgia de gestos possíveis do corpo, corpos possíveis, não exatamente o que é, né, o corpo em sendo visto, mas o corpo em propulsão, o corpo em movimento, o corpo em explosão, o corpo até em contenção. Então, também acho que a nudez desse trabalho é uma nudez que toca profundamente, não porque ela explore efetivamente uma transgressão de conteúdo moral. A gente está aqui numa sala repleta de corpos nus, que a gente vê, na verdade, uma exposição da carne e não necessariamente do corpo. E isso é que é angustiante, né? Essa carne aprisionada muito mais do que um corpo nu que estaria transgredindo moralmente ou impactando o espectador dessa maneira. E acho que é assim que eu sinto esse trabalho, a força desse trabalho, como se fosse realmente uma possibilidade de corpos possíveis, experiências de corpos, marcas do corpo. Isso toca muito, sempre. Ele tem uma relação muito grande com a Grécia, com a arte antiga, e ele veio com a ideia da métopes dessas frisas, né, que geralmente eram colocadas lá em cima, onde as pessoas não podiam nem ver. Ele arrumou uma situação bastante interessante em que ele colocava duas paredes e cada ator estava de um lado e do outro, atrás das paredes e de frente para o espelho. E ele com a câmera aqui, não vendo diretamente os atores, ele via no espelho os dois atores. Então, os dois, na fotografia, os dois estão lado a lado, mas na verdade eles estão em ambientes separados e isolados e respondendo à sua própria imagem. Ele provocou a situação que a Keon Liu traz, que essa ideia de você estar junto, mas estar separado, né? Eles tinham um acrílico, uma peça acrílica. O acrílico vem com aquele plástico para você remover, para não arranhar, né? Ele não tirou o plástico. Então, vai dar uma imagem de uma definição terrível, que fez lembrar também essas imagens antigas, dos inícios da fotografia, dos primeiros nus. E da forma que a gente chegou na exposição, nós fizemos um papel de parede, com parede de 2,5 metros por 3. Ele teve a ideia de fazer isso também, superpor as imagens, de modo a dar a ideia de um filme primitivo, né? E eles são mostrados lado a lado. Alude à fotografia, todas as imagens estão simultaneamente oferecidas no espaço. E o espaço predomina e o tempo se retira quase, né? No filme, o espaço se reduz a um frame, né, um quadro, você consegue ver eles através do tempo, né? Criando uma conversa entre fotografia e cinema, entre tempo e espaço, né? Então a peça de acrílico com plástico foi para o chão. E ele fotografando de cima para baixo e criando uma mistura, uma certa sensualidade, mas
que é contrariada pela fragmentação, e a imagem de reflexo, que é uma imagem borrada, que é uma imagem impura, né? E inicialmente isso era para ser painéis fotográficos, né? Que ele depois resolveu transformar em pequenos filmes, como uma matriz de eram nove elementos, e virou um filme de 9 elementos que teve a ideia de sair da fotografia, né, da coisa estática da fotografia, e cada segmento ir começando o movimento em momentos diferentes, e depois voltando ao estático, né? Quer dizer, tem o meio, tem a fragmentação, tem o desmembramento do corpo. Quer dizer, sempre voltando à questão da multiplicidade e da exterioridade e da não unidade, né, do corpo que o trabalho carrega consigo. Às vezes até na contramão da psicanálise, né?